Sejam bem-vindos a mais um novo curso da nossa casa, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Meu nome é Eliana Bonelli e vamos estar unidos numa equipe muito legal, de pessoas queridas do meu coração, que serão também certamente ao coração de cada um de vocês. O João de Paula, a Glória Leone e o Marco Moraes. Essas aulas são gravadas e o nosso chat fica aberto durante toda a apresentação da aula. Após o término dessa aula, nós aguardaremos vocês para as dúvidas e comentários que vocês tiverem a respeito desses ensinamentos. Todas as aulas terão duração de 35 a 40 minutos e nós sempre iniciamos todo o trabalho da nossa casa com uma prece. O tema de hoje é o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que tem por título O Espiritismo. E diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então vamos unir nosso pensamento, nossos corações. Para os que frequentam a nossa casa, vamos nos imaginar naqueles espaços que costumamos frequentar, nos cursos, nas palestras, unidos àqueles companheiros que fazem parte da nossa convivência, unido também nossa mente e nosso coração, a Deus nosso Pai, a Jesus, a Irmã Maria Angélica e aos espíritos responsáveis pela área doutrinária da nossa casa, que eles possam estar conosco, alargando a nossa compreensão, recebendo a nossa gratidão por mais essa oportunidade de estudo e de reflexão. Fiquem conosco, amigos queridos. Graças a Deus. Então, nossa primeira aula vai tratar da introdução e do capítulo 1, que versa sobre o caráter ou os fundamentos da revelação espírita. Nós queremos lembrar que são muito, muito aprofundados todas as colocações que Kardec faz na doutrina espírita, nas obras da doutrina espírita. E não há como, nesse período pequeno, nesse pequeno tempo que nós temos, aprofundarmos esses estudos. A nossa pretensão é despertar em vocês o gosto, a curiosidade pela pesquisa, pelo estudo mais aprofundado dessa doutrina. Então vamos ao que Kardec vem nos falando. Primeiro vamos lembrar que o Livro dos Espíritos ele surgiu na sua primeira edição no ano de 1857. E ele só teve consolidado o seu crédito porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. Ele completou em 1867 o seu primeiro decênio e ao longo desses 10 anos, diversas obras complementares foram publicadas, foram editadas, aprofundando e alargando esses ensinamentos. Em 1868, então,
foi publicada a primeira edição do livro A Gênese, complementando todo esse arcabouço de doutrinária que nós espíritas chamamos o Pentateuco Espírita, numa analogia à primeira revelação do Pentateuco de Moisés. Kardec nos explica, então, que essa obra nova, a Gênese, né, que não é só a Gênese, tem por objetivo o estudo de 3 pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente, quer dizer, até aquele momento. Mas eu acho que ela é atual ainda, né? Há muitas divergências entre a Gênese, como se coloca nas Escrituras, os milagres e as predições já no Novo Testamento. Então, são pontos bastante controversos, bastante discutidos, mas Kardec vem trazer esse novo olhar de acordo com essas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. Por isso, o Espiritismo é considerado a chave que desvenda todos esses, vamos dizer assim, mistérios. E aí ele vem nos lembrar que 2 elementos ou 2 forças regem o universo. Um é o elemento espiritual, o outro, o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem então os fenômenos especiais, que são inexplicáveis quando se toma um isolado ao outro. E ele faz uma analogia muito interessante, Kardec. Ele nos fala que é como se a gente quisesse explicar a água só analisando o hidrogênio ou só analisando o oxigênio. Então, os fenômenos que existem de quaisquer ordens no nosso mundo, eles têm a sua explicação, justamente na ação simultânea desses 2 elementos. Então, há um mundo espiritual e há um mundo material. O Espiritismo, demonstrando a existência desse mundo espiritual e das suas relações com o mundo material, ele dá a solução de uma infinidade de fenômenos incompreendidos, considerados mesmo inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores. Ele não tem mistérios, o Espiritismo. Não tem teorias preconcebidas, nem teorias secretas. Tudo no Espiritismo deve ser dito às claras, mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir seguramente. E nós nos lembramos que Jesus nos diz, né, que nada oculto vai permanecer oculto. Toda a verdade um dia será desvendada. Kardec entende e nos explica nessa introdução que é necessário que seja definido claramente os papéis dos espíritos e dos homens nessa nova doutrina. E que essas considerações fazem objeto, então, do primeiro capítulo intitulado Caracteres ou Fundamentos, na tradução da editora Celde, da revelação espírita. Em que se fundamenta, em que se baseia a revelação espírita? Ele começa, Kardec é professor, Kardec é um educador. E se nós buscarmos avaliar bem por que a espiritualidade convida um educador para nos apresentar essa nova revelação. Vamos deixar essa pergunta no ar para que a gente possa pensar. Então, ele faz, para nos conduzir o raciocínio, diversos questionamentos já no primeiro item desse capítulo. Podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Qual seria o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? É absoluta ou é passível de modificações? Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam se essa moral não é outra senão a do Cristo?
vamos lembrar que essas perguntas têm uma razão de ser porque nós já temos, né, um período de 10 anos antes da publicação do livro A Gênese, com esses conceitos já sendo debatidos, discutidos e divulgados, a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Então, olha, o nosso professor vai começar a fazer a seguinte questão para nós, nos ensinando. Primeiro, vamos entender o que significa revelar. Revelar, do latim revelare, significa sair de sob o véu, descobrir. Então, tudo que é revelação, na verdade, está trazendo a luz, está tirando do véu, tirando do desconhecido, do campo do que a gente não sabia, uma verdade, né? Algo novo. Porque toda revelação, para ter realmente esse caráter, né? Essa característica, ela precisa ser verdadeira. E assim ele vai nos lembrando que todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações. As leis estão aí. No momento em que surgem as descobertas, elas nos são reveladas, então nós podemos considerar que essas ciências que nos trazem essas leis são também revelações. Quem nos traz essas revelações? Os homens de gênio, aqueles espíritos que vêm e nascem de tempos em tempos, trazendo conhecimentos que eles desenvolvem com facilidade para nos informar, para nos fazer conhecer dessas novas leis. Mas esses homens não são privilegiados, eles já fizeram um trabalho, é todo um trabalho evolutivo, de estudo, de pesquisa, que acontece ao longo de muitos anos, ao longo de muitas encarnações, como nós vamos ver. Não é? Então, ele passa a ser, para nós, que estamos no mundo, que não conhece ainda determinadas leis, um revelador primitivo. Nós precisamos, como humanidade, desses missionários, desses espíritos mais evoluídos do saber, agora nós estamos falando do saber científico, né? Para exemplificar e para trazer uma ajuda no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. Mas se Deus permite, não é? Isso é tudo que a gente está falando aqui, está lá no primeiro capítulo. É Kardec que vai nos conduzindo nesse raciocínio, eu vou repetir várias vezes isso. Ele vai nos ensinando a estudar. Mas se Deus, a raciocinar, né? Se Deus permite que esses reveladores apareçam de tempos em tempos para nos revelar as leis da natureza, dos fenômenos da natureza, que são as verdades científicas, né? Com muito mais razão, porque ele quer o nosso progresso, e o verdadeiro progresso ele se faz com esses dois lados do conhecimento, ele vai nos trazer reveladores que vão nos trazer as revelações das questões morais, né? E está lá no Livro dos Espíritos que moral é a regra do bem viver. Mas isso depois a gente vai lá pesquisar. No sentido específico da fé religiosa, diz-se revelação, mais particularmente, das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo. Tá? Vamos ficar com esse conhecimento. Nesse caso, ela é sempre feita a homens designados sob o nome de profetas ou messias. Esses profetas recebem de Deus, e a gente vai aprender depois de que forma isso acontece, essas revelações. Então, não há como saber determinadas situações, determinadas leis, se elas não vierem diretamente da divindade, da sua origem. Então, Moisés e Jesus foram dois grandes reveladores que nos apareceram, não é? Da humanidade. Entenderam?
que o Espiritismo nos traz? Ele nos traz o conhecimento do mundo invisível. E através desse conhecimento e das leis que regem o relacionamento com o mundo invisível, ele então se constitui uma verdadeira revelação. Ele nos revela, o Espiritismo, que a humanidade, depois que perde o corpo, depois que sai do corpo, permanece viva. Né? Porque o mundo real é o mundo dos espíritos, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Não é? Pela relação que se estabelece, então, entre esses dois mundos, pela revelação que os espíritos de todos os matizes, de todas as condições, nos mostram, e nós podemos estudar mais profundamente essa questão estudando o livro O Céu e o Inferno, que traz depoimentos de espíritos felizes até os espíritos endurecidos, diversos tipos de desencarne, de como eles se encontram no mundo dos espíritos. E aí nós vamos aprendendo com eles, que nos dizem, que nos dão esse depoimento da sua situação na vida após a morte. O Espiritismo, então, ele participa da revelação sob dois aspectos. Participa da revelação divina, porque ela tem origem nesses espíritos enviados por Deus, que são os espíritos superiores, que estão muito próximos a Deus. E participa da revelação científica, porque seu ensino é acessível a todos os homens. Nós podemos examinar, não é uma doutrina pronta, fechada, que não é permitido se questionar, não é? Porque nós temos que raciocinar, nós vamos pesquisando, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio, de cada um que está investigando. É assim que ela não é completa, e ela não se impõe a uma fé cega. Caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Ela é uma doutrina progressista. Porque se novas descobertas demonstrarem que está em erro acerca de um ponto qualquer, esse ponto se modificará. Mas não é o que tem acontecido nesse tempo, desde a publicação do Livro dos Espíritos. Muito pelo contrário. Os cientistas grandes pesquisadores que vão com firmeza, com honestidade, com humildade pesquisar esses fenômenos, eles, na verdade, eles corroboram, eles estão complementando. A ciência está complementando, na verdade, todos esses ensinamentos que foram trazidos no final, na segunda metade do século XIX, por essa pleiade de espíritos superiores. Por quê? Porque nós já estávamos em condição de entender. Ora, se a verdade científica provém de Deus, tanto quanto a verdade transcendental do mundo espiritual, uma não pode competir com a outra e nem negar a outra. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Na verdade, a teoria nasceu da observação desses fatos, né? Kardec nos lembra que o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis, da mais alta gravidade, porque é todo um mundo novo que se revela e que tem tanto mais importância quanto a ele iremos voltar todos, sem exceção. Que esse fato, se nós nos atentarmos para esse fato, especialmente no momento que nós estamos vivendo agora, onde tantos queridos nossos, conhecidos ou não, onde a humanidade está assistindo nesse momento de pandemia, um retorno em massa ao plano espiritual, esse conhecimento forçosamente deverá, ou pelo menos deveria, para nós que já o conhecemos, acarretar uma profunda modificação nos nossos costumes, nos nossos hábitos e também nas crenças.
Então, já desde aquela época, Kardec nos alertava. É uma revolução completa operar-se nas ideias. E ela é muito mais completa porque ela não se circunscreve a um só povo, ela foi derramada, ela foi, vamos dizer assim, dada a toda a humanidade, em todos os pontos do globo naquela época. Ele entra em contato com a maior parte das ciências, o espiritismo, a revelação espírita, e por essa razão só poderia surgir mesmo após a elaboração dessas e após elas haverem provado sua incapacidade de explicar tudo somente do ponto de vista das leis da matéria. Há um ponto em que a ciência para, que ela não consegue explicar. A ciência, nós estamos falando aqui das ciências materiais. Mas todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional e nascem umas das outras. A partir de um determinado momento, geração após geração, a ciência vai evoluindo, à proporção que acha um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. Vamos ficar com esse pensamento e raciocinar sobre ele. Ao longo da história da humanidade, as revelações foram acontecendo de diversas formas. Lembrando de novo que o caráter essencial da revelação divina, então, é o da eterna verdade. Moisés nos trouxe a primeira revelação. Ele revela aos homens o quê? A existência de um Deus único, o soberano Criador de todas as coisas. Ele traz as leis do Monte Sinai, o Decálogo, que são a base de toda a moral de Deus para esse nosso mundo. Na verdade, todas essas leis, elas são universais, porque partem do nosso Criador. Mas aqueles homens precisavam de outras leis, e Moisés, então, acrescenta à lei de Deus uma legislação que precisava conter os impulsos ainda muito primitivos daquele povo muito rude. Então Deus passa a ser um Deus que precisava ser temido para ser respeitado, porque só com as ameaças de uma dor, de uma punição, de uma pena muito forte, muito grave, aquele povo entenderia e começaria a se amoldar às leis de Deus. Mas os tempos passam, a humanidade progride e vem Jesus. E Jesus nos traz um Deus de amor, partindo da base trazida por Moisés. Jesus vem nos dizer: não vim destruir a lei, mas vim complementá-la, vim explicá-la. Qual é a grande revelação que Jesus nos traz então? Deus não é mais aquele Senhor dos exércitos, um Deus rancoroso, um Deus vingativo, um Deus que vai nos punir, mas sim o Pai da misericórdia. Jesus revela também um conhecimento que Moisés não podia ter revelado naquela época: a existência da vida futura. É na vida futura que nós vamos encontrar as consolações para as nossas dores. Jesus nos dá a entrever esse Pai de misericórdia, não é? É um Deus que é clemente, é soberanamente justo e bom, é manso, mas ele dá a cada um segundo as suas obras. Então nós, na verdade, recebemos não uma punição de Deus. Jesus nos deixa entrever isso. Ele é um Deus de misericórdia, porque Jesus nos ensina: perdoai as ofensas se quereis ser perdoado. Fazei o bem em troca do mal. Não façai aos outros o que não quereis que vos façam. Ele nos traz um Deus grande que vê o pensamento e que não se honra com a forma. Não é mais a adoração exterior que nós precisamos. Ele nos ensina, na verdade, que nós devemos conversar com Deus no silêncio de nós mesmos, que o reino de Deus está dentro de nós. Mas Jesus não podia ter dito tudo. E ele nos diz assim no Sermão do Cenáculo, naquela última ceia
que antecedeu o dia da sua crucificação. Muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, que muito daquilo nós ainda não compreendemos, né? E muitas outras teria a dizer que não compreenderias. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Esse é um texto que está no Evangelho de João, capítulos 14 e 16, e no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Então, aí, nós encontramos a explicação da terceira revelação que vem através do Espiritismo, nos trazendo, então, uma compreensão maior da verdade. Que verdade? Essa verdade que o Espiritismo desvela. Então, o Espiritismo parte das próprias palavras do Cristo, como também as do Cristo partiu das palavras de Moisés, sendo então consequência direta da sua doutrina. Aquela ideia vaga, da ideia da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Então, ele dá uma consistência, uma realidade a essa ideia. O Espiritismo revelou os laços que unem o espírito ao corpo, explica de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra e por que sofremos. Todos partimos de um mesmo ponto de origem, temos a mesma essência e somente somos diferentes no progresso realizado. Nós somos, então, filhos de nossas próprias obras. O que ele nos revela, então? O Espiritismo nos revela leis indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões. Como nós dizíamos, revelando a existência do mundo invisível, definindo os laços que unem a alma ao corpo, desvenda também os mistérios do nascimento e da morte. A morte não é mais esse fantasma, essa visão horrenda de uma separação para sempre, não é? Demonstrando a lei do progresso que se manifesta através da reencarnação dos espíritos até atingir essa perfeição. De novo, lembrando, somos nós mesmos os herdeiros de nossas próprias almas. Somos os construtores de nós mesmos. O Espiritismo experimental estudou essas propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Estudando o perispírito, que é justamente a denominação que Kardec atribuiu a esse laço que une o espírito, que é de uma essência de uma outra dimensão, ao corpo material, todos os fenômenos são explicados à luz dessa lei. Esses fenômenos que a ciência não é incapaz de explicar são explicados através do estudo dos fluidos espirituais e do perispírito. A dupla vista, o sonambulismo, a visão à distância, a letargia, a catalepsia, as aparições, presciência, pressentimentos, transfigurações, curas instantâneas e tantos outros. Esses fenômenos são estudados com muita profundidade no livro dos médiuns. Não é? Mas Kardec, nesse livro, A Gênese, os Milagres e as Predições, faz um aprofundamento de estudos que vão nos facilitar melhor essa compreensão. Esses ensinos foram ministrados simultaneamente em muitos lugares a homens de todas as condições sociais e de diversos níveis de instrução, porque é um conhecimento que provém de Deus. Então, ele é para ser aproveitado, ele é para ser divulgado, difundido, nada tem que ficar oculto por toda a humanidade. Ele vem reafirmar a moral do Cristo, como nós dissemos, tomando por base a moral do Cristo, como ele a tomou da moral de Moisés. O Espiritismo vem acrescentar: se somos todos
da mesma origem, criados por Deus, filhos do mesmo Pai misericordioso, há necessariamente que se despertar em nós essa solidariedade, esse amor ao próximo. Estamos interligados, não só como humanidade, mas também na nossa relação com o mundo em que habitamos. E nós estamos, nesse momento de pandemia, sendo convidados a refletir individualmente em como estamos nos relacionando uns com os outros, conosco mesmo, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo, não é? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, significa como eu me relaciono comigo mesmo. O que eu estou fazendo comigo mesmo, não é? Amar ao próximo. E aí a gente vai compreendendo, se nós conseguirmos refletir nesse momento em que nós estamos sendo convidados a ficar dentro das nossas casas, mesmo agora com o relaxamento das restrições de convivência, nós sabemos que a pandemia continua. O vírus continua ainda um desconhecido. As vacinas não foram ainda testadas e comprovadas. Então, nós estamos cerceados na nossa mobilidade, sendo convidados a refletir. Porque nós precisamos despertar essa solidariedade, esse amor ao próximo, para que a gente possa praticá-lo com naturalidade, entendendo que cada um de nós tem um papel, como nos dizem os espíritos, como co-criadores. Nós somos co-criadores, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa moralidade, nós vamos compreendendo da nossa responsabilidade. Essa nova revelação traz grande poder moralizador, porque torna clara para nós as consequências de agir no bem ou de agir no mal. E pela força moral que ela nos traz, a coragem e as consolações que nos dá nas aflições, mediante a fé no futuro. A fé no futuro e a confiança em Deus, por mais que nós nos abalemos com as notícias que nós estamos escutando, vai nos trazendo tranquilidade e serenidade. A morte não é mais o terror que foi outrora. E nós precisamos desenvolver isso dentro de nós. E pondo fim, então, ao reino do egoísmo, ainda não pôs, né? Porque nós ainda estamos. Do orgulho e da incredulidade, vai preparar o reino do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Essas palavras foram ditas por Kardec há mais de 150 anos. Em 2018, a publicação do livro da Gênese completou a sua primeira edição, 150 anos. Nós precisamos estudar muito essas palavras, refletir muito, porque nós temos uma responsabilidade com isso, não é, meus queridos? Então, por hoje, ficamos aqui. A nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, vai ter por título o capítulo 2 e vai nos apresentar Deus de uma outra forma, para a gente analisar melhor, segundo os Espíritos nos trouxeram. Então, com muita alegria, com muita emoção mesmo, nós vamos encerrar com a prece e após a prece, nós estamos aguardando vocês para os comentários, para que a gente possa conversar a respeito do que aqui foi falado. Pai amoroso, Jesus amigo querido, espíritos amorosos da equipe da Irmã Maria Angélica, com muita emoção agradecemos, Senhor, todo o amparo que tivemos nesses momentos em que estivemos unidos em pensamento. Pedimos por todos que nos auxiliaram, pedimos por essa humanidade, Senhor, e pedimos especialmente por nós, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, especialmente ouvir e atender aqueles que nos chegam pedindo ajuda, que nós tenhamos olhos de perceber, mesmo que o pedido não venha formalmente, aqueles que necessitam de nós, necessitam de Ti através de nós. Fica conosco, amparando-nos, nos dando força, acalmando nossos corações,
quando nos virmos ainda, apesar desse conhecimento, fraquejando na fé e na esperança, e ajuda-nos, Senhor, a nos manter ligados a Ti. Fica conosco e que possamos, Senhor, dar continuidade então à nossa aula e ter nesse curso mais um elemento de formação para nós, de informação e de segurança nas tuas leis. Graças a Deus.